Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos de 1 a 15, nos diz assim a palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Vamos orar. Senhor, nós temos diante de nós a tua palavra. Estamos aqui em ato de adoração ao Senhor, te bendizendo pela obra maravilhosa de Cristo em nós, te louvando pela salvação bendita, pela comunhão contigo, pela aliança que está garantida, nosso relacionamento com o Senhor garantido na obra perfeita de Cristo, no sangue derramado, na intercessão e mediação perfeita daquele que ressuscitou para nos dar a vida eterna. Nós te louvamos por estas maravilhas e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que, como foi lido nesta liturgia, neste culto e orado também, que a alegria da salvação tome o nosso coração, que o Senhor se valha da exposição da tua palavra para nutrir em nós esta alegria da salvação, para nos nutrir a fé, para que o nosso coração também seja inclinado a uma vida transformada pela ação do Senhor, uma vida constrangida pelo amor de Cristo, uma vida tomada para a tua vontade, Senhor. Por isso nós rogamos iluminação do teu Espírito Santo para a adequada compreensão da tua palavra. Rogamos, ó Deus, que o teu Espírito também incomode e mova o nosso coração para amarmos o aprendizado e vivermos aquilo que o Senhor nos ensina. Faz assim para a tua glória exclusiva, para a nossa edificação em nome de Jesus Cristo. Amém
Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, de episódios muito marcantes e conhecidos na trajetória do povo de Deus, no relato bíblico, no ensino que o Senhor nos traz. E é bom termos em mente, nos lembrarmos desses personagens aqui tratados nesta passagem, né, que nos fala da confrontação que Deus traz a Davi a partir do profeta Natã, não é? Então nós temos aqui basicamente Natã, Davi e Deus, o Senhor. Quem é Davi? Davi que entra para a história da narrativa bíblica e também assim da igreja e da nossa experiência com a palavra do Senhor, sob aquele título de o homem segundo o coração de Deus. E para nós, muitas vezes pode ter soado um tanto irônico que este homem segundo o coração de Deus seja este que, segundo a confrontação aqui de Natã, ou de Deus através de Natã, aquele que adulterou, que cometeu assassinato, que traiu duplamente a Urias, não só tomando sua mulher em ato de adultério, mas o colocando naquela ação suicida, não é? Militarmente planejada para dar errado e assim por diante. Mas nós sabemos também, por outras ocasiões, outros ensinos, que este homem, segundo o coração de Deus, é este que confessa, que se arrepende e que diz: pequei contra o Senhor, é este homem restaurado. Mas a expressão homem segundo o coração de Deus não é somente nesse aspecto, digamos assim, do caráter moldado segundo Deus, mas também o homem que Deus escolheu, não é? Talvez até de forma mais imediata, porque os livros de Samuel, né, o primeiro e o segundo livro de Samuel, nos mostram essa transição do período dos juízes para a monarquia no povo de Deus. E Samuel ficou muito triste, porque logo na minha vez, né, então a reprovação é muito grande, eu sou o juiz rejeitado. Samuel foi rejeitado pelo povo, assim ele entendeu, e Deus diz: não, eles não rejeitaram você, Samuel, eles rejeitaram a mim. E assim é levantado Saul, o primeiro rei, né, desse período da monarquia do povo de Deus, o escolhido do povo, mas reprovado pelo Senhor. E é assim que Samuel, quando reprovou Saul, diz: Deus já escolheu outro, se referindo a Davi. Então, este título, né, de homem segundo o coração de Deus, tem a ver com o caráter regenerado de Davi, mas tem a ver também com aquele que Deus escolheu, né? Nesse sentido, Saul representaria a escolha do povo, Davi, a escolha de Deus para o seu povo. E nós vemos essa narrativa progride. Davi tem uma experiência assim fantástica de vida com o Senhor. Deus lhe traz grandes livramentos e é uma das narrativas mais empolgantes, não é, de ser acompanhada no texto bíblico, como Deus vai tratando e lidando com a vida de Davi e forjando naquele que ele já escolheu, não é, este caráter do escolhido de Deus, de um homem segundo o coração de Deus. Então ele já é um homem segundo o coração de Deus quando Deus o escolhe, e Deus vai forjando esse caráter, e aí as duas conotações se equivalem, elas não disputam, elas concorrem no bom sentido, correm juntas e nos dão essa noção do que Deus escolheu, e justamente porque escolheu foi trabalhando no seu caráter. E nós chegamos no ponto alto da experiência de Davi com Deus, do forjar deste caráter, justamente no ponto em que as bênçãos se acumulam. Davi comete este pecado terrível, né? O capítulo 11, se você perceber, o capítulo imediatamente anterior a este trecho que lemos, ele é todo voltado para aquelas iniciativas pecaminosas de Davi. O Senhor não é sequer mencionado em todo o capítulo 11, a não ser no último verso, apenas para nos informar que Deus
não gostou daquilo, não é? O verso 27 do capítulo 11 de segundo livro de Samuel diz que, porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O capítulo inteiro apresenta apenas o protagonismo de Davi, seu pecado, sua iniciativa para pecar, as iniciativas tomadas para encobrir o próprio pecado, e nessas iniciativas, pecados sendo acumulados. Então, se nós temos até aqui uma profusão de bênçãos e de crescimento na vivência de Davi com o Senhor, nós temos neste único capítulo uma derrocada terrível, uma avalanche de quedas e um abismo chamando outro abismo. É o ponto mais baixo desta trajetória. É anticlimático, não é? Porque Deus tinha dado todo o reino, Davi, enfim, unificara todo o reino, a metrópole, né, digamos assim, a capital, né, Jerusalém, fora tomada, Davi venceu os piores inimigos, os filisteus, os amoneus, e o capítulo 11 inicia colocando Davi, digamos assim, até geograficamente, não é? No lugar da vitória, o seu palácio, decorrido um ano, capítulo 11, verso 1, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, quando era costume que os reis seguissem com os seus generais. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, acordou tarde, né? E andava passeando no terraço, e contemplando a maravilha que Deus havia operado. Estamos, enfim, aqui. Daí vinha uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Aqui começa a narrativa desta derrocada, não é? Este capítulo que vai mostrar todas as iniciativas de Davi, a partir desta omissão inicial, para pecar, para ocultar o seu pecado, e nesta dinâmica, aprofundar-se nesta dinâmica de queda. E o capítulo 12 nos mostra a iniciativa de Deus para tratar o coração de Davi. Deus que o havia escolhido, Deus a partir de quem surge essa compreensão de Davi como o escolhido de Deus, ou o homem segundo o coração de Deus. Deus age, Deus intervém, Deus não permite que Davi entenda enganosamente que todas as suas iniciativas deram certo, porque até ali parecia ter funcionado perfeitamente. Ele adulterou, a mulher engravidou, ele teve a ideia de iludir o marido, chamando-o de volta do fronte de batalha e lhe dando dias de folga em sua própria casa, assim, obviamente, com saudades da esposa, não é? Tendo aquela alegria, ele teria intimidades com sua esposa, e tudo aparentaria estar de conformidade, né? Tudo certinho, aliado, mas aquele homem não se deixou corromper. Urias não foi para casa, dormiu no alojamento dos soldados, porque considerou: peraí, o meu general, o meu líder está no fronte, meus companheiros estão lá, dormindo a céu aberto, e eu vou para minha casa, comer bem, sentir-me bem, descansar e ter a satisfatória companhia da minha esposa? De jeito nenhum. Aquela intenção de Davi é frustrada, e os planos para encobrir o próprio pecado, com mais pecados, vão adiante e culminam, como acredito todos nós já saibamos, né, dessa história, culmina com o plano de colocar Urias num fronte suicida, numa estratégia suicida, digamos assim, kamikaze, na batalha, e de fato é o que ocorre. Urias é morto, não é? De modo que Davi o entregou nas mãos dos inimigos para ocultar o próprio pecado. E passado o período, né, passada a formalidade do luto, né, o luto exterior, digamos assim, Davi traz Batseba para ser sua esposa.
E nós temos essa confrontação. Então o capítulo 11 termina dizendo: Deus não gostou disso. E o capítulo 12 introduz a iniciativa de Deus diante das muitas iniciativas de Davi para encobrir o próprio pecado. Nós vemos Deus agindo para revelar, para descobrir aquilo que Davi estava tentando encobrir e tratar o pecado de Davi. Esta compreensão flui com muita evidência em dois dos mais famosos salmos de Davi que tratam de arrependimento. O Salmo 51, que nós lemos aqui na liturgia, não é? Quando Davi já inicia com esta compreensão: o que eu queria esconder, não é? É Deus que tem que cobrir o meu pecado e não eu com as minhas estratégias, mas Deus com seu perdão, com sua restauração. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga. Não eu apagando com os meus subterfúgios e iniciativas, mas apaga tu, Senhor, as minhas transgressões. Isso flui também no verso inicial do Salmo 32 também, que trata deste assunto do arrependimento, contrição e restauração que Deus provê. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Não por si próprio, não pelas iniciativas humanas pecaminosas, mas pela graça e pela ação restauradora de Deus. E nós somos assim instruídos a concluir que a restauração só pode vir do Senhor, só do Senhor. E este é o tema desta nossa meditação esta manhã. A restauração vem do Senhor. E ao longo dessa estratégia do profeta, né, de contar aquela história e ajudar Davi a perceber, não é, a gravidade do seu próprio pecado, nós vamos vendo como Deus, através daquela sábia estratégia de Natã, trouxe restauração para o homem que ele escolheu, para o homem segundo o seu coração, o homem que Deus decidiu ter para si e usar como um instrumento poderoso em suas mãos para a edificação do seu povo. E assim nós temos lições preciosas para entender essa restauração que vem do Senhor. E uma primeira lição das possíveis, né, que nós temos nesse texto, é que esta restauração que Deus provê nos ajuda a perceber o nosso pecado sob a perspectiva correta, a perspectiva de Deus mesmo e da sua palavra. Como nós já dissemos, não é? A estratégia de Natã foi muito sábia, não é? E foi pedagogicamente assim invejável. Mas nós sabemos que Deus é que está por trás, adiante, por cima, escolha a melhor metáfora aí. É Deus quem está agindo. O texto inicia dizendo que o Senhor enviou Natã a Davi. E Natã conta aquela história do homem muito rico que tinha os seus rebanhos abundantes, recebe um viajante cumprindo a norma, digamos, social de ser hospitaleiro, né? Oferece uma refeição, mas não querendo sacar do seu rebanho, toma da ovelhinha do vizinho pobre, que só tinha aquela, não é? Que inclusive precisou adquirir, não é? Porque ele não tinha rebanhos, e tratava com os mimos dos pets de nossos dias, não é? Um pet lover, vamos pensar assim, como costuma chamar, mas esse não é o ponto é que ele amava muito aquele bichinho, não é? E foi tomado, foi roubado para servir naquele momento de satisfação do vizinho rico com o seu convidado, por assim dizer, não é? E isso obviamente trouxe ao coração de Davi, como traz ao nosso coração, uma grande indignação, porque isso está muito errado. Então, quer para o homem segundo o coração de Deus, e assim nós também todos os somos, não é? Homens e mulheres segundo o coração de Deus, porque Deus nos escolheu
Deus resolveu nos aproximar de si, nos regenerou, nos vocacionou eficazmente, nos deu a fé bendita. Estamos aqui para adorá-lo, porque sim, somos aqueles escolhidos do Senhor. Então, homens e mulheres segundo o coração de Deus, neste sentido, e também homens e mulheres segundo o coração de Deus, porque Ele tem forjado em nós este coração que lhe agrada, e Ele tem trabalhado em nossa vida. Mas não só entre nós, né? No ser humano comum, essa história poderia ter sido contada a qualquer um, e a indignação subiria, porque isso está evidentemente errado, porque essa lei gravada nos corações, não é? Que nos dá a todos os seres humanos o senso, não é, de moralidade, esta ética, digamos assim, comum a todos nós, essa consideração ética natural, de que o errado é errado, não é? E que o errado é evidentemente errado, e que uma atitude dessa não deveria ficar impune, ainda mais num coração que Deus vinha tratando. Então, a imagem de Deus, embora maculada pelo pecado, grita no coração humano diante das injustiças. E Davi, mediante esta abordagem muito sábia de Deus através de Natã, tem a oportunidade, e aí a graça de Deus está agindo, não é? Na restauração que começa pela confrontação. Davi tem a oportunidade de olhar para o seu próprio pecado sem os prejuízos, não é? Digamos assim, da nossa mente cauterizada, viciada em autojustificação, sem os prejuízos desse reconhecimento de que é o próprio pecado. Ele tem a oportunidade de olhar para o próprio pecado como se fosse o pecado de outro. E aí, reconheçamos, eu, você e Davi, temos a tendência a perceber com maior acuidade a gravidade do pecado dos outros, exceto pela ação regeneradora do Espírito Santo, que tem nos convencido do pecado, da justiça, do juízo, da operação santificadora. Exceto por esta graça maravilhosa que opera em nós, naturalmente, nós temos maior facilidade em perceber a gravidade do pecado dos outros. Então, neste recurso muito sábio, Natã ajudou Davi a perceber melhor, a olhar para o seu próprio pecado numa nova perspectiva, numa perspectiva redentora, porque é a perspectiva de Deus mesmo. Notemos, né, nós temos aí o profeta e o rei. O rei deveria guiar o povo nos caminhos do Senhor, governar, conduzir, o executivo, digamos assim, não é? O profeta deveria ser aquele instrumento de Deus para que o coração do rei estivesse sempre cativo ao Senhor, e era aquele que tinha a difícil, desafiadora missão de confrontar o rei quando ele estivesse caminhando fora dos caminhos do Senhor, não é? Não foi assim no capítulo 7, o capítulo da aliança, em que Deus ratifica, estabelece a aliança dele com Davi. Quando Davi olha assim, eu tenho uma casa luxuosa, mas Deus habita numa tenda, vou fazer uma casa para o Senhor. Natã diz, é isso aí, Davi, faz o que está no teu coração, porque parecia muito justo, muito nobre. Deus corrige a ambos e manda Natã dizer a Davi, peraí, Davi, eu te tirei do nada, eu te tirei de trás das ovelhinhas lá, você ficava lá pastoreando ovelhas, a função mais comum, mais ordinária, ficava lá com o seu alaúde fazendo aquelas musiquinhas lá, cantarolando, e eu te coloquei aqui como príncipe, principal da nação, eu te tirei de trás do balcão, e coloquei você no mais alto púlpito da nação, e você vai me fazer uma casa, me construir eu que vou te edificar uma casa, e digo mais, nesta casa, e aí a intencional ambivalência, né, da compreensão do termo casa, tanto como habitação, como lar, como família e descendência.
e desta casa virá o teu descendente, que é o meu descendente, e ele vai reinar eternamente. Davi tem coisa muito maior envolvida. Estou falando aqui do meu plano de salvação, de redenção, para todos os povos, o cumprimento da promessa feita a Abraão lá atrás. Então é esse o contexto. Davi está sendo ajudado a perceber as coisas neste prisma. Então ele está sendo levado a olhar para o próprio pecado sob a perspectiva do verdadeiro ofendido, que é o Senhor. E aquela indignação sobe ao coração de Davi. E no verso 7, nós temos esta confrontação do profeta que fala no nome do Senhor, em nome do Senhor, para corrigir o coração do rei. Tu és o homem. Como deve ter sido difícil para Natã. Primeiro, porque ele está confrontando e chamando de assassino, de traidor. Não é? Veja, essa pessoa que você abomina, Davi, que você disse que deveria pagar com a própria vida, ou seja, você deveria ser morto, Davi. Este abominável é você. Quanta coragem, não é? Quanta convicção das implicações do ofício de profeta. Deve ter sido muito difícil. Note também que o texto faz questão de chamá-los apenas pelos nomes, não é? Não foi o profeta Natã, óbvio que foi o profeta Natã, mas ele é chamado pelo nome. Davi também não é chamado, não é pelo título, mas pelo próprio nome. No fim, somos pessoas diante de Deus, corações diante do Senhor. Pelo teor da narrativa até aqui, pelas ênfases empregadas, eu creio que estamos muito tranquilos em entender que Natã não agiu apenas e exclusivamente convencido e movido pelo convencimento da obrigação do seu ofício. Sim, isso estava ali, mas também movido por amor a Davi. Quando Deus encaminha Natã para restaurar Davi, por meio dessa sábia e amorosa repreensão, eu quero ter a liberdade aqui de especular, reverendo presbítero, havia amor envolvido ali. Natã deve sim ter se alegrado. Há esperança para o meu amigo, para este que eu amo, este a quem eu verbalizei o pensamento divino conformado, acomodado em ondas sonoras pelo som da minha boca, da minha palavra, ou da palavra de Deus em mim, quando ratificou a aliança, quando prometeu filho, quando prometeu a descendência, quando prometeu que aquela descendência reinaria eternamente, quando as coisas maravilhosas do coração de Deus vieram por mim a este homem, há esperança para ele. Percebe? Não é só o título, mas são essas pessoas e suas experiências com Deus. Portanto, uma primeira preciosíssima lição aqui, nesse processo de restauração que Deus traz. Primeiro, não é? Nessa perspectiva de perceber o nosso pecado na perspectiva de Deus mesmo, é que Deus usa outras pessoas para fazer isso. Ordinariamente e costumeiramente, aquelas lideranças que Ele mesmo já levantou, não é? Seu pastor, os presbíteros, as pessoas que Deus tem levantado como líder na sua vida, líderes espirituais, mas não exclusivamente a questão do ofício, mas os irmãos são chamados a serem confrontadores uns dos outros, e devemos reconhecer graça de Deus quando isso acontece. Deus enviou Natã a Davi.
Então nós devemos nos alegrar, não só com a confrontação, mas com o fato de que há ali alguém interessado no nosso progresso espiritual, demonstrando assim senso de responsabilidade para com o Senhor e amor ao Senhor por isso, mas amor por nós. Então, quando confrontados, gozemos dessa maravilha de não barrarmos a confrontação com 1000 autojustificativas. Davi foi poupado disso pela estratégia muito sábia de Natã. Aprendamos com o exemplo e não coloquemos as justificativas, as explicações. Pequei contra o Senhor, obrigado, meu irmão. Particularmente, outra aplicação aqui é muito difícil, é uma das minhas autocríticas como pastor. Confrontar, ou negócio difícil, não é? Desagradar a quem amamos. Mas se amamos, precisamos confrontar para retirar o irmão dali. Mateus 18, não é? Vai e confronta. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Que coisa maravilhosa, não é? Melhor do que ganhar do irmão é ganhar o irmão. Conquistaste o teu irmão. Trouxeste de volta. Porque o que está em jogo é restauração. Mas para que isso aconteça, precisa ser na perspectiva certa. Na perspectiva do real ofendido com o nosso pecado, que é o Senhor. E assim, a partir do próprio verso 7, não é? Que inicia com tu és o homem, nós temos aí nos versos seguintes outra lição que esse texto nos oferece sobre essa restauração que vem do Senhor. Versos 7 a 10 nos dizem que o que realmente está em jogo é a nossa relação com Deus. Então não é só uma correção da perspectiva, não é? Sair daquela perspectiva, digamos, do próprio, não é? Daquele que se defende, daquele que arruma explicações, justificativas, mas também encarar o essencial no pecado e o essencial na restauração. Nosso relacionamento com Deus, este é o ponto fulcral. É isso que realmente importa, o que importa mais do que tudo que está envolvido. Outras coisas importam também, mas este é o essencial. Versos 7 a 10. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos inimigos, dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Em resumo, esses versos aqui nos mostram, por um lado, o que Deus fez e o que Davi fez em resposta, não é? Olha, Davi, eu te abençoei. Eu te coloquei no principal lugar do meu povo que eu comprei com o meu sangue, que seria derramado posteriormente, não é? Na plenitude do tempo. Eu fiz maravilhas, eu tenho te amado, eu te prestigiei, eu te prezei muito, e em resposta ao que você fez, desprezaste a palavra do Senhor, a minha palavra. E assim, verso 10, me desprezaste. A antítese está posta. Eu tenho amado, você tem me desprezado. É isso que está em jogo. É o relacionamento. Essas palavras que Deus trouxe, são as palavras que remontam ao capítulo 7, que é aquele capítulo da aliança.
não é? Em que Deus diz assim: é você, Davi, eu estou escolhendo você para, a partir de você, a minha aliança com o meu povo ser garantida. É mais um momento do estabelecimento dessa aliança que percorre toda a narrativa bíblica. Você tem um lugar especial nisso. Então essas palavras de te tirei, te coloquei aqui, te abençoei, te dei isso, te dei aquilo, são as palavras lá usadas no capítulo 7 do segundo livro de Samuel, que é aquele capítulo da aliança. Deus está lembrando do compromisso dele com Davi, e por extensão com seu povo, das maravilhas que ele fez com Davi, e dizendo: olha como você responde. Veja, Deus não está simplesmente dizendo: Davi, você cometeu 2 faltas gravíssimas, homicídio e adultério. Sim, ele cometeu, são gravíssimas, são faltas, são pecados que deveriam ser punidos com morte. Tudo isso está posto aqui, tudo isso está compreendido, mas o ponto de Deus mesmo é: eu prezei você, você me desprezou. É isso que há de mais grave no que você fez. Não é o fato de estarem lá elencados esses pecados nos 10 mandamentos. Sim, isso conta, é grave. Não é o fato de, na explicação desses mandamentos, eu ter dito que esses pecados devem ser punidos com morte. Isso conta, é grave. Mas o que está no meu coração, e o que eu quero que você entenda, é que você não me amou e eu te amei. O que está na essência do nosso pecado não é só a falta em si, é a falta de amor para com Deus, é o desprezo para com o Senhor. Nós não o temos amado. Nós cantamos rogando por um amor ardente. Precisamos cantar mais e orar mais. O pastor Timothy Chester, no seu livro Você Consegue Mudar, fala sobre santificação, né? sobre buscarmos santificação, embora o título possa passar uma má impressão, mas é tudo baseado na graça restauradora, não é? E no agir de Deus em nós. Ele nos dá uma dica pastoral, por assim dizer, não é? A partir desta consideração: o que está em jogo é minha relação com Deus. Eu amo ou não amo o Senhor? Eu amo o Senhor ou amo este ou aquele pecado? Sempre que pecamos, o nosso coração se inclinou para longe do Senhor e para perto daquilo que promove essa separação, o pecado. Então ele dá uma dica: olhe, quando for uma besteira, pecadinho assim que a gente não dá grande importância, o critério tem que ser sua relação com Deus. O que está em jogo é amar a Deus ou amar aquela pessoa, aquela atitude, não é? Aquela condição, tudo que está envolvido no pecado, né? Então ele diz: quando for uma besteirinha, um pecadinho de nada, você considera assim: peraí, por que é que eu trairia o meu Senhor, o amado da minha alma, Ele que me amou, derramou sangue precioso por mim, por que eu trairia Ele por essa besteira? Se é tão insignificante assim, não é? Então não vou cometer esse pecadinho insignificante. E nos casos de grandes pecados, ou pecados que nos escandalizem, pecados, né, passíveis de morte, né, para lembrar lá do texto, aqueles pecados que trazem grande escândalo, pecados que, se fossem apresentados para nós como sendo de outras pessoas, nós diríamos: esse homem deve morrer e restituir 4 vezes mais, sabe, aqueles que causam grande indignação. Aí ele diz novamente: o critério para considerá-lo é nossa relação com o Senhor. Por que eu cometeria uma falta tão grave para com aquele que me amou, derramou seu sangue, tem me amado, tem me abençoado? No fim de tudo, o grande critério é minha relação com Deus, e é disso que Deus está falando. Eu prezei você, eu tenho te amado, e você tem respondido com desprezo. Então, nesta restauração que vem do Senhor, nós somos levados para o âmago, para a questão fulcral, para o que realmente importa. Temos aprendido nos últimos domingos, o reverendo Leandro tem trazido para nós a essência da vida piedosa. E você deve concordar que essa essência, temos aprendido isso, repousa na consideração do nosso relacionamento pessoal com Deus, não é? Para além das formalidades, das regras ou não,
O que está envolvido lá é o nosso coração diante do Senhor. E somos lembrados disso aqui, não é? É isso que Deus está fazendo. Então, não só uma perspectiva reorientada, sem a autojustificativa, mas reconhecendo Deus também na disciplina, na confrontação, mas sobretudo entendendo que o que está em jogo mesmo é a nossa relação com o Senhor. Devemos prezá-lo e não desprezá-lo, e o desprezamos quando pecamos. Um outro ensino é que o pecado, mesmo perdoado, tem consequências. O pecado, mesmo perdoado, traz lá as suas consequências. Versos 10 a 14. Agora, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Houve consequências a despeito do perdão. A consequência última, não é? Não me repulses da tua presença, não é? Deus não o expeliu de si. Deus não rompeu o relacionamento. Restaura em mim, sim, Deus restaurou. A oração foi ouvida, mas consequências houve. E nós sabemos, né, daqui por diante, que elas vieram sobre a casa de Davi, não houve paz. Então, o autor do salmo que inicia: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, não sabia o que era isso dentro da sua própria casa. E como diz o ditado popular, não é? Que algumas vezes a sabedoria popular confirma a sabedoria bíblica, às vezes se afasta, mas às vezes a confirma. A gente dá mais valor quando perde. E Davi perdeu a maravilha da comunhão dos irmãos em casa. E celebrava essa maravilha que via Deus operando no seu povo. A espada nunca se ausentou. Os relatos seguintes nos mostram irmão contra irmão, violação, assassinato, filho contra pai. Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Um pai pranteando o filho, morto na tresloucada iniciativa de usurpar-lhe o trono. Quanta desgraça, quantas consequências. O bebê não vingou, morreu. Há consequências. Então aqui vem uma grande advertência: cuidado, muito cuidado. Não nos acomodemos equivocadamente pela segurança de sermos os escolhidos que Deus já escolheu para sermos dele, e os escolhidos que Deus tem escolhido tratar o coração, e que nos assegurará: nós fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos, mas que isso não seja motivo para uma equivocada acomodação. Isso é motivo para descansar o coração, não para deixarmos de vigiar, porque os pecados têm consequências também, não somente esse aspecto, mas ele também aqui é lembrado. Vai trazer consequências para os relacionamentos, vai trazer consequências para o seu casamento, vai trazer consequências para a sua relação na igreja. Quanta gente perdoada por Deus, que vai estar no céu, que já está hoje, né? Paulo disse que somos assentados nas regiões celestiais. Quanta gente que hoje vive uma vida cristã confusa e não consegue se perdoar, por exemplo. Problemas psicológicos dificílimos de serem tratados, problemas emocionais terríveis, lutas que não precisariam ser lutadas, como consequências do pecado
embora perdoados, não é? Um homem perdoado, garantido nos céus. Absalão, meu filho. Absalão, meu filho. Filho morto no colo do pai ali, né? Ou melhor, ele não estava lá ao lado do filho, né? Pranteava o filho no seu palácio. Então as consequências vêm, não obstante o perdão. E dito de outra forma, para caminharmos para concluir nossa exposição, não obstante as consequências, o perdão, o triunfo da graça, não é? O verso de número 13. E eu peço a você que façamos uma dinâmica aqui, tá certo? Eu leio o que disse Davi a Natã e você lê em resposta o que disse Natã a Davi, entendeu? Vamos ler assim. Eu leio o que disse Davi a Natã, portanto a primeira parte, disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e você lê o que disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Vamos ler assim. Eu leio a primeira parte e você, depois do ponto, lê aí, disse Natã a Davi. Vamos ler? Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Amém. Que maravilha, não é? Pequei contra o Senhor, entendi a nova perspectiva. Eu não olhei com aquela perspectiva de autojustificação, olhei como deve ser olhado mesmo, é pecado, com indignação. Entendi que isso afeta a minha relação com Deus, que o mais grave de tudo isso foi o desprezo para com o Senhor, e confessei, né? Pequei contra ti somente, como lemos na liturgia, pequei contra o Senhor. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. O triunfo da graça. Mas como temos ouvido e ouvimos domingo à noite, o perdão não é barato, custa caro. O perdão não é deixar para lá, mas é arcar com os prejuízos da ofensa, não é? O perdão não é impunidade. Nenhum pecado fica impune. Paulo esclarece, né, que Deus misericordiosamente deixou impunes os pecados, né, cometidos até aquele momento. Que momento? Da cruz. Até a cruz, todo crente tinha seus pecados impunes, entre muitas aspas, né, porque nos desígnios de Deus já estavam punidos na cruz. Mas até que a cruz ocorresse, até que aquele, mediante o castigo que sofrera, nos dá paz, eles estavam impunes, mas foram punidos na cruz. O meu e o seu pecado, não morreremos, perdoado, pecado perdoado, foi punido. O perdão não é barato, não é barato. Então, se a nossa perspectiva foi reorientada, se nós entendemos que o que está em jogo mesmo é nossa relação com Deus, esse é o fulcro, esse é o centro, é isso que interessa. Além do mais, há consequências, não é? Efeitos colaterais do pecado. Se tudo isso está compreendido, eu percebo o quão caro é esse perdão. E aí o apóstolo Paulo nos ensina, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Pois o amor de Cristo, por meio de quem esse perdão é garantido, o preço do perdão nos constrange. O preço do perdão nos constrange, o amor de Cristo nos constrange. Como é esse constrangimento? Julgando nós isto, um morreu por todos, o preço do perdão.
Isso nos constrange. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, nós. O Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. O justo viverá por fé. E ele morreu por todos, para que os que vivem, nós, perdoados, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange, nos conquista, nos leva consigo neste sentido. Nos leva a agir não como eventualmente poderíamos querer, mas como o Espírito em nós quer. Viver para Ele. Que Deus nos abençoe com verdadeira restauração. A última petição feita na oração ensinada domingo passado: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E nós somos aqueles que, eventualmente, caindo em tentação, temos o recurso maravilhoso desta restauração que só Deus traz. Isso não é motivo de entristecimento, mas é motivo de alegria. Há esperança nesse evangelho bendito, de uma vida constrangida, conquistada pelo amor daquele que pagou o preço do perdão. Então, povo perdoado de Deus, vivamos para Ele esta vida acerca da qual temos aprendido, temos sido instruídos. Vivamos a vida piedosa, porque é bom, vale a pena, e é a vida que Ele escolheu para nós, os seus escolhidos, homens e mulheres, crianças, segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe.